Nem todos os eleitores possuem o devido conhecimento para compreender os elos causais da economia. Por exemplo, quando há uma bonança em todos os países emergentes por conta de um boom de commodities gerado pelo crescimento chinês, aqueles mais ignorantes sentem as vantagens disso no bolso e atribuem o mérito indevido ao governo, como aconteceu no primeiro mandato de Lula. Ou, ao contrário, quando vem uma pandemia e uma reação insana a ela, que produz desemprego e inflação, muitos culpam o atual governo e ponto final. A esquerda sabe disso muito bem e explora isso. É a velha máxima de quanto pior, melhor. Os mesmos que defenderam os lockdowns, repetindo economia fica para depois, agora responsabilizam o presidente Bolsonaro pela conta que chegou, conforme previsto por todos os analistas sérios. A inflação está elevada no mundo todo, batendo recorde atrás de recorde, mas a nossa oposição finge que nem existiu mais a tal da pandemia e que o estrago econômico é obra de políticas equivocadas, ruins do atual governo. É pura demagogia. Mas, em que pese o grau cada vez maior de informação popular, graças às redes sociais que furaram a bolha da mídia, claro que há um impacto eleitoral negativo para o incumbente quando a economia vai mal. A esquerda conta muito com isso, só com isso. E para Bolsonaro não basta apenas explicar, comunicar de forma técnica o que aconteceu, lembrar talvez da existência da Argentina ao lado. Ele precisa ser pragmático e dar respostas políticas aos eleitores. E foi exatamente isso que ele fez ao condenar a Petrobras por lucros abusivos, excessivos e também o seu aumento de preços, além de trocar o ministro de Minas e Energia. Bolsonaro tem resistido até aqui à tentação de dar uma canetada e intervir na estatal, o que Lula certamente já teria feito com efeitos nocivos para a empresa e para a economia. Mas alguma resposta simbólica ele precisa dar. Entregar algumas cabeças é parte disso. Os caminhoneiros estão revoltados, com razão, não necessariamente apontando para os alvos certos, mas não importa muito. Eles apontam para quem pode fazer alguma coisa por eles, dar um subsídio, marretar os preços do combustível para baixo. Trata-se de uma base importante de apoio e também uma categoria que pode paralisar o país. Em minha opinião, Bolsonaro está atendendo aos anseios deles da forma menos perniciosa possível para a nossa economia a longo prazo. E a troca de comando no Ministério de Minas e Energia é prova disso. Adolfo Saxida é um economista liberal, de mão cheia, leal ao governo, e logo no seu primeiro pronunciamento falou já em privatização, música para os ouvidos de pessoas sensatas, que entendem que não cabe ao governo ser um empresário. Bolsonaro parece ter entendido o cerne da questão, o fato de a Petrobras ainda ter um controle estatal, o que coloca enorme pressão política nesses momentos de crise. É preciso olhar para onde se escorregou, não aonde caiu apenas. Sabemos da situação delicada hoje, com a alta cavalar dos preços de energia no mundo inteiro. Mas isso só se converte em pressão política para uma ingerência do Poder Executivo na empresa porque a Petrobras tem esse controle estatal. Joe Biden também está tendo desgaste com a alta da inflação aqui, mas ninguém pede para ele controlar os preços de diesel ou de gasolina, pois ele nem teria como fazê-lo, uma vez que não existe a Petro USA. Só demandam uma grosseria de Bolsonaro porque ele tem a prerrogativa de agir dessa forma, por meio da Petrobras, o que seria um erro que Lula está doido para fazer, ainda que seja tentador no curto prazo. Dentro de uma visão liberal responsável, portanto, mas com doses aceitáveis de pragmatismo, ainda mais num ano eleitoral e disputando contra todo um sistema corrupto e pérfido, Bolsonaro tem se equilibrado muito bem nessa corda bamba. Ele acena para eleitores sem sacrificar a agenda reformista. Entrega algumas cabeças sem promover mudanças essenciais na gestão prudente da equipe de Paulo Guedes. Política é a arte do possível, não é o mundo dos ideais.